Olá pessoal, eu e meu grupo vamos apresentar o nosso artigo de revisão chamado Amiloidose Cardíaca, uma revisão de literatura. A nossa tutora orientadora é a professora doutora Isis Barbieri. Esses são os discentes que compõem o grupo. Esse é o sumário com tudo que será abordado ao longo da apresentação. Primeiramente, a amiloidose cardíaca ela ocorre quando proteínas amiloides mal conformadas se depositam no miocárdio, deixando o coração rígido e espessado. Isso compromete o enchimento ventricular e pode levar à insuficiência cardíaca e arritmias potencialmente graves. Existem dois subtipos mais importantes: a amiloidose por cadeias leves, também chamada de AL, ligada a doenças de plasmócitos, e a amiloidose por transtirretina, também chamada ATTR, que pode ser hereditária quando há mutação no gene TTR ou selvagem associada ao envelhecimento. Com relação aos desafios no diagnóstico, o diagnóstico precoce é difícil, já que os sintomas são inespecíficos e podem imitar outras cardiomiopatias. Por isso, a avaliação combina vários métodos, como cintilografia, ressonância magnética, ecocardiograma, além da biópsia e testes genéticos. Mesmo com terapias modernas, como estabilizadores da transretina e silenciamento gênico, ainda existem lacunas importantes. Por isso, a nossa revisão sistemática busca analisar criticamente as evidências mais atuais sobre fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da amiloidose cardíaca. Bom, o depósito da substância amiloide, ele pode acontecer em qualquer uma das estruturas cardíacas, sejam nas camadas cardíacas ou nas válvulas, mas também pode acontecer em estruturas adjacentes, como o pericárdio parietal e até mesmo os vasos cardíacos. Em todas essas estruturas, essa deposição de substância amiloide vai causar alterações morfológicas, como, por exemplo, o espessamento das camadas cardíacas. Bom, nessa imagem nós podemos observar dois exemplares de coração com um aumento expressivo e generalizado do miocárdio em todas as 4 câmaras cardíacas. Esse aumento ele tem um aspecto firme e ligeiramente translúcido, que é característico da amiloidose cardíaca. Histologicamente falando, a amiloidose cardíaca se caracteriza por depósitos difusos de material amorfo e que podem ser classificados em pericelulares, nodulares ou mistos. Embora não seja possível diferenciar o tipo de amiloidose de acordo apenas com a característica dos depósitos, a gente observa uma predominância de tipos diferentes em diferentes apresentações da doença. Nessa imagem, a gente observa uma biópsia cardíaca corada com hematoxilina e eosina, demonstrando a deposição de material amorfo ao redor de um vaso cardíaco de característica eosinofílica, apontado pela seta. Na imagem B, a gente pode observar a mesma biópsia corada com corante vermelho Congo, demonstrando a coloração rosada, dessa deposição, e na seção C, uma seção corada com vermelho Congo sob microscopia de luz polarizada, demonstrando a birrefringência verde maçã característica da doença. Já a formação e deposição amiloide de transtirretina e de cadeias leves, elas dependem de uma interação complexa de fatores intrínsecos e extrínsecos, respectivos às suas proteínas, fatores como mutações genéticas, interações entre membranas celulares e desequilíbrio entre síntese e degradação. Falando mais especificamente agora sobre a amiloidose por transtirretina, ela pode ser causada por dois principais fatores, ou por mutação gênica ou por estresse oxidativo. Ela é uma proteína tetramérica, produzida no fígado, e tem como principal função o transporte da tetraiodotironina, mais conhecida como T4, hormônio produzido pela tireoide, e o retinol, uma derivação da vitamina A. A amiloidose cardíaca por transtirretina, derivada do estresse oxidativo, ela tem uma cascata bem delimitada, sendo composta por 3 principais fases, onde a nucleação ela decorre do mau enovelamento das proteínas, que expõem regiões hidrofóbicas e com isso elas começam a se autoassociar e formar oligômeros instáveis, sendo a fase mais lenta e a de maior intervenção. Na etapa de alongamento, o núcleo possibilita que os monômeros solúveis se depositem e com isso ocorra o crescimento de fibrilas por adição, estabilização e fragmentação fibrilar. E a última fase é a platô, onde ocorre o equilíbrio entre a taxa de crescimento e a taxa de degradação. Essa imagem ela vai ser fragmentada em duas partes. Do lado direito, que vai mostrar como ocorre o dano cardíaco causado pela amiloidose por cadeias leves, e do lado esquerdo, que vai mostrar as duas vias de dano cardíaco causado pela amiloidose por transretina. Esse tetrâmero, ao se destabilizar, ele se dissocia em monômeros que posteriormente vão formar oligômeros citotóxicos,
que vão se infiltrar ali nos miócitos. E isso vai estimular a produção de caspases, que são enzimas responsáveis pela apoptose, e estimular também espécies reativas de oxigênio, o que vai causar uma disfunção ali, uma degradação de proteínas, lipídios e mitocôndrias. Esses dois fatores, eles vão contribuir para uma maior apoptose celular. Isso vai dificultar a contratilidade, uma vez que vai ter uma grande perda de massa de miócitos. A outra via é a deposição fibrilar, que vai causar uma perturbação mecânica, causada pelo enrijecimento e espessamento do ventrículo, que vai dificultar o relaxamento e aumentar a rigidez, dificultando assim a funcionalidade do coração. Indo para a fisiopatologia da amiloidose de cadeia leve, essa doença é causada pelas imunoglobulinas, que são os anticorpos produzidos pelos plasmácitos. A imunoglobulina é constituída por 4 cadeias, sendo 2 pesadas e 2 leves. Quando ocorre a discrasia dos plasmócitos, vai ocorrer a produção excessiva dessas cadeias leves com a estrutura anormal. Com isso, essas proteínas vão estar instáveis e suscetíveis a maldobramentos. Quando isso ocorre, a sua parte hidrofóbica vai ficar exposta, fazendo com que outras proteínas de cadeia leve se agreguem. E é exatamente esse acúmulo que vai gerar o processo de amiloidogênese. Indo para a parte direita dessa figura, a gente observa que a amiloidose de cadeia leve vai apresentar 2 vias. Como essas proteínas vão estar circulando no organismo, vai ter um efeito citotóxico muito forte nas células do miocárdio, o que vai aumentar as espécies reativas de oxigênio e vai começar a degradar componentes celulares desse órgão, como a membrana e as mitocôndrias, o que vai gerar apoptose dessas células. Juntamente com esse processo, vai ter ativação da via inflamatória P38-MAPK, o que vai produzir citocinas, dando destaque ao TGF-beta, que vai estimular a produção de fibroblastos. Como está tendo apoptose dessas células, esse tecido vai começar a ser substituído por fibras colágenas, tendo a sua espessura aumentada, diminuindo a sua contratibilidade. Indo para outra via, vai ter o depósito de amiloides e fibrilas amiloides. Essa deposição vai gerar hipertrofia não verdadeira desse órgão. Dessa forma, as fibras de actina e miosina vão se afastar, o que vai diminuir a sua força contrátil, podendo gerar disfunção cardíaca. A epidemiologia da amiloidose cardíaca varia de acordo com os seus tipos, sendo a amiloidose por cadeias leves de imunoglobulina o tipo mais comum, que registra 5,1 a 12,8 casos por milhão de pessoas por ano. É prevalente no sexo masculino e apresenta uma idade mediana de 64 anos. Ela também pode acometer sistemas, como o sistema cardíaco, de forma isolada, em 5% dos casos, e associado a outros sistemas, como o sistema renal, em 50% dos casos. A amiloidose cardíaca por transretina possui uma variação hereditária que acomete pessoas mais jovens com idade mediana de 54 anos. Essa variação pode apresentar mutações, como a mutação VAL50-MET, que se apresenta em 47,5% dos pacientes e está associada ao desenvolvimento de polineuropatias, e a mutação VAL142-LLE, que se apresenta em 39,2% dos pacientes e está associada ao desenvolvimento de cardiomiopatias. Na variação tipo selvagem, os pacientes costumam ser mais velhos, com idade mediana de 78 anos, e o fenótipo é cardiológico em 89,9% dos casos, ou seja, essa variação está associada a doenças cardíacas, como a estenose aórtica e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Bem, sobre a abordagem diagnóstica, ela vai combinar métodos de imagem com algumas técnicas de imagem proteica, e esse diagnóstico ele vai começar com um alto índice de suspeita clínica, e deve-se investigar essa amiloidose cardíaca em todo paciente com uma insuficiência cardíaca ou um espessamento de ventrículo que possa ser identificado na ecocardiografia. Basicamente, essa triagem ela vai começar com a ecocardiografia, que é acessível e essencial, justamente porque ela vai mostrar algumas alterações, como exemplo, o espessamento biventricular ou também a disfunção diastólica, que são originados pelo acúmulo extracelular de amiloide. Em seguida, a ressonância magnética cardíaca ela vai complementar o diagnóstico, porque ela vai fornecer a caracterização tecidual. E esse padrão de realce tardio de gadolínio, difuso medocárdico, ele pode ser considerado um achado-chave, porque ele vai revelar exatamente como o amiloide ele se deposita no miocárdio. Bem, após a suspeita, pelos exames de imagem, é essencial a tipagem da proteína. E o primeiro passo é excluir a amiloidose de cadeia leve, já que dessa forma ela requer um tratamento quimioterápico imediato. Então, para isso, é realizado um rastreio monoclonal, que vai incluir tanto a dosagem das cadeias leves livres séricas e a eletroforese de monocristação sérica e urinário.
Basicamente, os dados positivos na triagem monoclonal vão indicar uma gamopatia monoclonal com suspeita de amiloidose de cadeia leve, e basicamente vai necessitar a biópsia, né, para confirmação. Então, basicamente, chegando ao último ponto diagnóstico, né, a gente tem de padrão ouro, que é a biópsia, né, e esse diagnóstico histológico ele é realizado pela coloração com vermelho combo, que é um teste confirmatório, né. E sob luz polarizada, esse corante ele vai revelar a birrefringência verde, que é um achado altamente específico para o diagnóstico. Por fim, a gente tem a tipagem definitiva da proteína, que vai ser crucial para o tratamento. E, basicamente, ela vai ser realizada preferencialmente por espectrometria de massa. Para compreender o tratamento, é importante começar pelo suporte clínico. Na amiloidose cardíaca, o ventrículo se torna pouco complacente, e isso faz do controle de volume um ponto central. Os diuréticos são utilizados para manter a estabilidade, evitando tanto a sobrecarga quanto uma redução excessiva, porque qualquer variação impacta diretamente no enchimento ventricular. Além disso, a infiltração atrial favorece a formação de trombos, principalmente em pacientes com fibrilação atrial. Por isso, a anticoagulação também assume um papel relevante nesse contexto. Na forma L, o processo começa na medula óssea, com a produção de cadeias leves que são anormais. As terapias direcionadas acompanham exatamente essa origem. O bortezomib, dentro do esquema CBORD, reduz a produção dessas cadeias. O daratumumab age nas células responsáveis por fabricá-las, oferecendo um bloqueio adicional. E em pacientes com bom estado funcional e baixo risco para o procedimento, o transplante autólogo pode ser utilizado como estratégia de maior profundidade no controle da doença. Na ATTR, o foco recai sobre a transtirretina, uma abordagem que consiste em estabilizar a molécula e impedir a sua dissociação. É nesse ponto que se insere o tafamidis e o diflunisal. A outra abordagem visa reduzir a produção de proteína no fígado. O patisiran atua degradando o RNA mensageiro da TTR, enquanto o inotersen bloqueia esse mesmo RNA mensageiro. Isso diminui a quantidade de TTR disponível para formar novos depósitos. Dessa forma, o tratamento combina medidas gerais necessárias a todos os pacientes, com intervenções específicas voltadas para a origem da amiloide, variando conforme o subtipo da doença. Na parte panorama, é importante ressaltar que a amiloidose cardíaca, com o passar dos anos, ela se tornou uma doença com a possibilidade de tratamento. Para os próximos anos, é necessário que haja a implantação de novas terapias e também o aumento do número de estratégias de diagnóstico. As perspectivas, elas irão se concentrar na detecção da doença em seus estágios iniciais, pois inúmeras terapias atuais necessitam desse diagnóstico precoce. Um dos principais avanços é a utilização de ferramentas, como o uso da inteligência artificial, onde ela irá sinalizar a suspeita de AC através de desenvolvimento de algoritmos. Portanto, é necessário que haja mais estudos clínicos para que aprimorem o tratamento para a amiloidose cardíaca.